Fala pessoal, bom dia. Professor Samuel Calixto por aqui. E eu quero estar trazendo para vocês mais uma aula sobre noções de criminologia, de forma específica aí para o concurso de vocês, concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, para o cargo de soldado. Então, sem perder tempo aqui, pessoal, quero aqui trazer para vocês o conteúdo de noções de criminologia que está previsto no edital de vocês. É esse aí que está no slide. E a gente está estudando o ponto 4, é o crime como fenômeno de massa. A gente já estudou sobre as organizações criminosas, inclusive a gente viu alguns artigos da lei 12.850 de 2013, estudou também sobre o terrorismo, quando a gente viu alguns artigos da lei 13.260 de 2016, que é a lei que vai tratar do terrorismo. E hoje a gente vai ver o quê? A gente vai estudar sobre o narcotráfico. Então, sem perder tempo aqui, já vamos entrar nesse assunto. E de início aqui eu já digo para vocês, o que é que a gente vai estudar na aula de hoje? Basicamente, a gente vai estudar o artigo 28 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. O artigo 28, pessoal, é um artigo que é recorrente em provas. E com a alteração que aconteceu no edital, agora no dia 22 de setembro, com certeza vai cair alguma questão sobre a lei de drogas. Eu não sei se uma questão, duas questões, não sei quantas questões, mas é uma lei que vocês precisam ter atenção, porque vai fazer parte da vida de vocês quando vocês se tornarem policiais. Então a banca com certeza aí vai cobrar. Não tem como eu mensurar o número de questões, mas com certeza vai cobrar alguma questão sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Narcotráfico. O narcotráfico ele é caracterizado pelo quê? Pela venda de substâncias ilícitas, sendo, portanto, uma atividade ilegal. Então, essas substâncias ilícitas, atualmente no Brasil, existe uma portaria da Anvisa que vai dizer o que são, né, quais são essas substâncias ilícitas, que é a portaria 344. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, a venda de substâncias ilícitas caracteriza o narcotráfico. E a gente vai ver que o narcotráfico, o tráfico de drogas, gere bastante dinheiro. Rende assim um faturamento extraordinário. E aí os órgãos públicos têm bastante dificuldade de colocar por terra as pessoas, né, que estão envolvidas com o tráfico de drogas, os criminosos que estão envolvidos com o tráfico de drogas. O faturamento obtido através da venda dessas substâncias é extraordinário, é um faturamento que é exorbitante. E é exatamente por conta disso, pessoal, que eles, a cada dia que passa, eles crescem cada vez mais. Eles buscam se organizar cada vez mais, se estruturar cada vez mais com armamentos. E o pior é que, infelizmente, no Brasil, a gente viu até, não sei se foi esse ano, foi ano passado, houve uma operação, eu não vou lembrar aqui qual foi o estado, onde a polícia entrou lá na favela, matou diversos traficantes, e quem foi o ruim da história? A polícia. Mas eles não sabem que, aliás, eles sabem, né? Que a polícia, quando sobe um morro, quando sobe uma favela, ela não é recebida com flores, ela é recebida com bala. Então, quando eles chegam ali, eles já chegam. A polícia militar realmente tem que ter uma operação bastante estudada, bastante estruturada para poder vencer o tráfico de drogas. E infelizmente a mídia, em vez de ficar do lado da polícia, muitas vezes acaba ficando do lado dos traficantes. Segundo Nestor Sampaio, o crime organizado no Brasil, liderado pelo narcotráfico, deu mostras em meados de 2006 de que é um Estado dentro do Estado. Olha aí. Então, o narcotráfico é o quê? Um Estado dentro do Estado. Esses caras, quando eles querem promover terror, eles promovem um terror.
Isso, inclusive, aconteceu no Ceará em 2019, quando o atual governador fez uma mudança com relação ao secretário da administração penitenciária, ele trocou, e o secretário que entrou era bastante rígido, tirou diversos benefícios dos presos. Aí as grandes organizações criminosas que trabalham não, que cometem crimes, né, de tráfico de drogas, relacionado aí às drogas, começaram a promover uma onda de ataques de violência dentro da Grande Fortaleza. Foi necessário o ministro da Justiça, a pedido do próprio governador, mandar a Força de Segurança Nacional para poder conter esses ataques. Então, ocupando os espaços abandonados pelo poder público nas favelas, morros e periferias dos grandes centros urbanos e mais, desencadeando uma série de ataques contra delegacias de polícia, bases militares, veículos oficiais. Então, as organizações que estão envolvidas no tráfico de drogas são organizações estruturadas. A gente sempre vê aí nos noticiários os traficantes lá com armamentos pesados, fuzil, armamentos pesados. E muitas vezes a polícia militar, civil, não está tão estruturada para poder combater esses traficantes, né? Continuando aí, pessoal. Prevenção aqui, ó. A prevenção ao uso indevido de drogas abrange os aspectos formal, informal. No aspecto formal, existe aí uma subdivisão em primário, secundário e terciário. Então, qual a ação primária? A ação primária tem o escopo de evitar o uso ilegal de drogas ou reduzir ao máximo sua incidência. Desculpa. Então, a ação primária, a ideia é essa. Quando a gente começar a estudar aqui o artigo 28 da Lei de Drogas, a gente vai ver que essa nova Lei de Drogas, ela vai tratar a pessoa que porta drogas para consumo pessoal como uma questão de saúde pública. Uma questão de saúde pública. Assim como existem pessoas que são viciados, são alcoólatras, assim como tem pessoas que são viciadas em jogos, enfim, diversas coisas, existe também, essa lei ela trata o usuário de drogas como uma pessoa viciada, como uma questão de saúde pública, uma pessoa que vai precisar de cuidados médicos, psicológicos, que vai precisar ser internado em uma clínica específica para poder receber cuidados, ser, entre aspas aqui, né, curado, né, desse vício que ela tem e ser novamente reintegrado na sociedade. Tem o escopo de evitar o uso ilegal de drogas ou reduzir ao máximo sua incidência. A lei como imperativo restaurador, em seus aspectos penais e administrativos, planejamentos educativos e esportivos. Então a ideia é essa. Essa nova lei, a Lei 11.343 de 2006, ela trouxe essa ideia, né? De que o usuário de drogas é uma questão de saúde pública. É uma pessoa que precisa de tratamento ambulatorial, tratamento psicológico, tratamento médico para poder vencer as drogas. No plano secundário, busca-se a detecção e o tratamento do usuário. Acabei de falar aqui para vocês, ó. Cumprimento da pena, assistência médica e terapêutica. No plano terciário, cuida da recuperação ou reinserção do usuário de drogas, com amplo apoio da sociedade e do Estado, possibilitando verdadeiramente a sua ressocialização. Sobre a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, ela instituiu o quê? Instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. Então, essa lei, logo no artigo 1º dela, ela vai falar isso, que a Lei de Drogas institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Então, a questão da droga é uma questão de saúde pública. Além disso, prescreve as medidas para a prevenção ao uso indevido e a reinserção social de usuários e dependentes químicos, fixando normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas.
O artigo 1º da Lei de Drogas, ó, diz assim, ó, esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para prevenção do uso indevido. Então, a Lei de Drogas, ela quer combater o uso indevido de drogas, e ela tem aqui o usuário de drogas como uma pessoa que precisa de tratamento médico, terapêutico, tratamento psicológico, ambulatorial. Por isso que diz que é uma questão de saúde pública. Atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas. Então, buscar trabalhar com esse usuário de drogas para que ele possa vencer, entre aspas, esse vício que ele tem com as drogas, né? E poder ser reintegrado à sociedade. Estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Então, aos poucos, a gente vai estudar os crimes previstos aqui na Lei de Drogas. De forma específica, pessoal, vamos ter que ver o artigo 33, que trata do tráfico de drogas, e é o artigo que mais cai em prova, o artigo 33. Então, se você não tem tempo, Samuel, não tenho tempo para estudar nada, tal, estou com pouco tempo, estude o artigo 33 da Lei de Drogas, que é o artigo mais recorrente em provas. Artigo 33, o artigo 33, parágrafo 4º, que vai falar sobre o tráfico privilegiado. Então, são temas importantes que recorrentemente têm caído em provas. E o artigo que a gente vai estudar hoje, que é o artigo 28, que trata do porte de drogas para consumo pessoal, também é muito bom de prova. Continuando aqui, pessoal. Parágrafo único. Para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificado em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Olha aí. O parágrafo único está dizendo que o que é que vai ser considerado droga? As substâncias ou os produtos capazes de causar dependência. Beleza, então está dizendo isso. São substâncias ou produtos capazes de causar dependência. Mas a lei de drogas, ela não vai dizer quais são esses produtos, quais são essas substâncias que são capazes de causar dependência. Aí continua dizendo, ó, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. A gente vai ver, pessoal, que esta lista dessas substâncias que podem causar dependência, elas vão estar previstas em uma portaria, a portaria 344 da Anvisa. Então, é exatamente por isso que a doutrina vai dizer que essa norma aqui é uma norma penal em branco. Por quê? Porque para você saber o que é droga, você vai precisar recorrer a uma outra lei, né? Você vai precisar recorrer a a uma outra lei para poder saber o que é droga. Eu vou até trazer aqui para vocês. Ó, a Lei de Drogas traz a questão da droga como questão de saúde pública, punindo de forma mais severa o traficante, porém despenalizando o usuário, porte de drogas para consumo pessoal, como uma ideia mais de ressocialização. É como eu disse para vocês. O artigo 28 da Lei de Drogas, que vai falar sobre o porte de drogas para consumo pessoal, ele continua dizendo que o usuário de drogas ele está praticando uma conduta criminosa. Então, o usuário de droga, ele não deixa de cometer crime, ele está cometendo sim um crime. Qual é a grande diferença? É que o artigo 28 ele não mais prevê uma pena privativa de liberdade. Ele não prevê uma pena de reclusão, uma pena de detenção, uma pena de prisão simples. Ele vai prever uma pena de quê? De advertência, uma medida socioeducativa, ou então comparecimento a curso ou programa socioeducativo. Então, a grande diferença vai ser essa. Então, o que foi que aconteceu com essa nova lei, a 11.343 de 2006, o usuário de drogas, o crime do usuário de drogas teve o quê? Teve uma despenalização. Não é que a conduta deixou de ser crime, ela apenas deixou de ser penalizada com pena privativa de liberdade. A grande diferença é essa.
Ó, o uso de drogas não deixou de ser crime. Continua sendo tipificado no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Porém, não possui uma medida que restringe a liberdade do usuário. Então, usar drogas é sim crime. Então, lembrem-se disso. Conceito de droga. Ó. Durante o estudo de nossa lei, utilizaremos diversas vezes o termo droga. Porém, o legislador não trouxe na Lei 11.343 de 2006 a definição do que seriam essas drogas. Para o nosso estudo, vamos considerar como sendo drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pela União, por meio da portaria número 344 da Anvisa. Então, se você quiser saber quais são as substâncias que causam dependência, você tem que recorrer a essa portaria de número 344 da Anvisa, porque lá nessa portaria vão ter todas as substâncias entendidas, né, que podem causar dependência. Então nós temos aqui o que? Uma norma penal em branco, que é aquela cuja compreensão de um preceito primário depende de uma complementação. Então, se você vê só o artigo 1º da Lei de Drogas e o parágrafo único, você não consegue compreender o que é drogas. Quais são as drogas que causam dependência? Então, para você poder compreender quais são essas drogas que causam dependência, você tem que recorrer à portaria número 344 da Anvisa. Então, essa complementação não vem da mesma fonte legislativa, ou seja, não vem de uma lei, e sim da portaria 344 da Anvisa. Então, a norma penal em branco, pessoal, é o seguinte, ela pode ser homogênea, né, ou então homóloga, como é chamada na doutrina, ou então heterogênea ou heteróloga, né, como traz na doutrina. Aqui no caso da lei de drogas, essa norma penal em branco, ela é o quê? É uma norma penal em branco heterogênea. Por quê? Porque para você saber o que é droga, você precisa recorrer a uma portaria. Então, é uma fonte legislativa diferente. Se eu tivesse que recorrer a uma lei, que assim como a lei de drogas é uma lei, e eu precisasse recorrer a uma outra lei para poder saber o conceito de drogas, então eu teria aí uma norma penal em branco homogênea. Porque na lei de drogas não traz de forma específica ali no preceito primário o que é drogas, e eu preciso recorrer a uma outra lei para poder ter essa complementação. Então, se eu fosse recorrer a uma outra lei, assim como a lei de drogas é uma lei e eu recorro a uma outra lei, então norma penal em branco homogênea. Mas como eu preciso recorrer a uma portaria, então é uma fonte legislativa diferente, então eu tenho uma norma penal em branco heterogênea, porque o conceito de droga vai estar previsto em uma portaria, que é uma fonte legislativa diferente da lei de drogas. Portanto, temos uma norma penal em branco heterogênea. Assim, é a portaria número 344 da Anvisa que define quais são as drogas que devem ser reprimidas pelo Estado. Ó, se não for a mudança mais importante, é uma das mudanças mais importantes que aconteceram com a lei número 343 de 2006, foi exatamente essa mudança da política criminal em relação ao usuário de drogas, como eu falei para vocês. O usuário de drogas agora, ele é tido como um problema de saúde pública, uma questão de saúde pública. Na época da vigência do artigo 16 da Lei nº 63, 68 e 76, que é a antiga Lei de Drogas, o usuário de drogas ele estava sujeito a uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 20 a 50 dias multa. Então, na antiga Lei de Drogas, o usuário ele tinha uma pena privativa de liberdade, de detenção, de 6 meses a 2 anos e ainda poderia pagar uma multa de 20 a 50 dias multa. Então, na antiga lei de drogas, o usuário ele tinha um tratamento diferenciado. Agora, em substituição à linha repressiva adotada anteriormente, a nova lei de drogas afasta a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade
ao crime de porte de drogas para consumo pessoal. É o que eu disse já para vocês, né? Então, antigamente, a lei anterior, que foi revogada pela Lei 11.343 de 2016, ela previa pena de detenção e também aplicação de multa para o usuário de drogas, mas atualmente não. Atualmente, o usuário de drogas ele vai poder ser penalizado com o quê? Advertência, uma medida socioeducativa ou então comparecimento a programa ou curso educativo. Trabalha-se em síntese com a premissa de que o melhor caminho é o da educação e não o da prisão, que nesse caso traz pouco, se não nenhum benefício à saúde do indivíduo. A ideia aqui, pessoal, é o seguinte: depois de muitos estudos, entenderam que não compensa você aplicar uma pena privativa de liberdade para o usuário de drogas. Por quê? Porque senão ele iria para uma cadeia ou então para um presídio e ali ia ter contato com traficantes, né, com criminosos que teriam mais tempo no caminho do crime e ali eles iriam serem ensinados a serem traficantes, a serem grandes traficantes e a crescerem no mundo do crime, né? Então, tendo em vista isso aí, eles acharam que seria pior para uma pessoa que é viciada em drogas, é apenas um usuário, ele ser preso com a pena privativa de liberdade, porque chegando na cadeia, ele ia aprender com aqueles que já têm mais tempo no mundo do crime, aqueles que têm mais tempo ali no tráfico de drogas e se tornariam criminosos especializados. A ideia é essa. Pronto, a gente vai entrar agora no artigo 28. E esse artigo 28, como eu disse para vocês, é bom de prova esse artigo aqui. Então fique atento ao artigo 28, as penas que são aplicáveis para quem comete esse crime aqui de porte de drogas para consumo pessoal. Fique atento com relação ao tempo, né, das penas aqui que ele pode levar. É muito importante você ficar atento. Então vamos lá. Porte de drogas para consumo pessoal, artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar, será submetido às seguintes penas. Inciso 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2. Prestação de serviços à comunidade. Inciso 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, esses 3 incisos é importante você levar para a sua prova. Você precisa entender quais são as penas aplicáveis à pessoa que comete o crime de porte de drogas para consumo pessoal. E lembrem-se, não ocorreu uma descriminalização. Não é que o usuário de drogas, quando ele porta drogas para consumo pessoal, ele não está mais cometendo crime. Está cometendo crime sim. O que foi que aconteceu? Uma despenalização. Então, o artigo 28 aqui da Lei de Drogas não prevê uma pena privativa de liberdade. Não prevê reclusão, não prevê detenção, não prevê prisão simples. Vai prever o quê? Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Exatamente porque, é o que eu disse para vocês, para que essa pessoa que é viciada em drogas, que é apenas um usuário de drogas, não seja colocado dentro de uma prisão, uma cadeia, um presídio, e ali se envolva com grandes traficantes e se torne um especialista no tráfico de drogas. A ideia é essa. Você pode discordar, né, não tem problema nenhum. É importante você ter sua posição, defender sua posição, não tem problema nenhum. Eu estou trazendo para vocês apenas o que a doutrina diz sobre esse assunto. Parágrafo 1º, pessoal. As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Então pense aí, a pessoa, tem muita gente que na sua casa tem um muro, né,
E às vezes o muro ali é de terra, tal. Aí a pessoa é viciada em drogas, aí decide semear, cultivar ou então colher plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância. Só que ela faz isso aqui, pessoal, com qual objetivo? Ó? Eu coloquei em amarelo. Para consumo pessoal. Porque se ela plantar drogas para vender, ela vai estar cometendo o crime de tráfico de drogas previsto lá no artigo 33, e aí a pena vai ser bem maior, né? É uma pena bem maior. Mas se ela está fazendo isso com o único objetivo de para seu próprio consumo, então qual vai ser as penas que vai ser aplicáveis a ela? Essas mesmas penas aqui. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Mas entenda que aqui a pessoa vai semear, cultivar ou colher plantas para o consumo pessoal. Tem que ter esse fim. Se for para vender, se for para utilizar, né, no tráfico de drogas, aí ela vai estar cometendo outro crime. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz ele vai analisar o quê? Ó? Ele vai analisar a natureza e a quantidade da substância apreendida, vai analisar também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Tá bom? Então, é importante você entender esse parágrafo segundo. Parágrafo terceiro e quarto. É bom de prova também esses parágrafos aqui. Por quê? Porque eles vão dizer por quanto tempo vai ser aplicável as penas previstas lá no inciso 2 e no inciso 3. No inciso 2, que é o comparecimento, né? Deixa eu ver aqui novamente. Prestação de serviço à comunidade e o comparecimento a programa ou curso educativo. Então, o parágrafo terceiro e quarto vai dizer por quanto tempo o usuário de drogas ele vai ficar prestando serviço à comunidade ou então comparecendo a um curso ou programa educativo. O parágrafo terceiro diz assim, ó, as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Então, o cara cometeu o crime ali pela primeira vez, esse crime de porte de drogas para consumo pessoal, poderá ser aplicado as penas previstas no inciso 2 e 3 pelo prazo máximo de até 5 meses. Então, é a primeira vez que o cara foi pego portando droga para consumo pessoal. Aí o juiz vai lá e aplica prestação de serviço à comunidade por 10 meses. Pode? Não pode. Prestação de serviço à comunidade por 8 meses. Não pode. É no máximo até 5 meses. Agora, se ele for reincidente, né, na prática dessa conduta, o que é que acontece? As penas previstas nos incisos 2 e 3, prestação de serviço à comunidade, comparecimento a curso ou programa educativo, serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Então, isso aqui é importante. Isso aqui já caiu em prova mais de uma vez. É importante vocês lembrarem disso. O cara está cometendo o crime de porte de drogas para uso pessoal pela primeira vez, o máximo com relação ao inciso 2 e 3. Incisos 2 e 3. Até porque o inciso 1 é de advertência, né? Então, ele vai prestar serviço à comunidade no máximo 5 meses. Ou então vai comparecer a programa ou cursos educativos no máximo 5 meses. É reincidente, no máximo 10 meses. Tá bom? Parágrafo 5º. A prestação de serviço à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Então, dê uma leitura nesse parágrafo 5º, mas é mais difícil de cair em prova esse parágrafo 5º. O sexto, para a garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos 1, 2 e 3, a quem injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente a admoestação verbal e multa. Então, digamos que o cara recebeu uma das penas lá.
advertência, ou então prestação de serviço à comunidade, ou comparecimento a curso ou programa educativo. Só que ele não está cumprindo e não justifica. Ele não está cumprindo essas penas de forma injustificada, sem uma justificativa. O que é que acontece? A lei prevê aqui que o juiz pode chamar ele na catraca, né? Como o pessoal diz, chama o cabo na catraca e dá uma admoestação verbal. Se o cara continuar descumprindo de forma injustificada, aí o juiz pode também aplicar uma pena de multa, tá bom? Então fique atento a isso, porque a banca pode colocar que o juiz pode aplicar uma pena privativa de liberdade. Não pode. O juiz só pode admoestar verbalmente aqui, falar, ó, tu tá descumprindo. Coloquei para tu cumprir as penas, tal, e tu não tá cumprindo. Eu vou te aplicar uma multa, tal. Aí na próxima ele aplica a multa. O juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Vamos lá, pessoal, continuando aqui, ó. Pronto, tem aqui um entendimento importante do STJ, que é com relação à reincidência da pessoa que comete o crime de porte de drogas para consumo pessoal e depois ela vai cometer um crime. Ela seria considerada reincidente ou não? Aí eu vou trazer aqui para vocês uma tabelinha e depois eu vou trazer o entendimento do STJ, tá bom? Atualmente, eu vou falar aqui de forma bem resumida para a gente não perder muito tempo, né? Atualmente, o que é que acontece no Brasil? Se você cometer um crime, aí você vai ser processado. Foi processado, né? Teve contraditório, ampla defesa. Aí depois você foi sentenciado. De fato, você foi considerado culpado, que você foi a pessoa que de fato cometeu esse crime, recebeu lá uma pena, começou a execução, você cumpriu a pena. Para você ser considerado reincidente, o que é que tem que acontecer? Depois que você cumpriu a pena relacionada a um determinado crime, você vai ter um tempo aí, pessoal, de 5 anos. Você tem um tempo de 5 anos para você não cometer nenhum crime. Se passar esses 5 anos você não cometer nenhum crime, o que é que acontece? Se passou 5 anos, você comete um crime depois dos 5 anos, você não é considerado reincidente. Mas se você cometer alguma conduta criminosa dentro desses 5 anos aqui, depois que você cumpriu a pena de um determinado crime, o que é que acontece? Você vai ser considerado reincidente. Então, conforme a tabelinha aí, ó, se você cometeu o crime, aí cumpriu a pena aqui relacionada a este crime, e dentro dos 5 anos cometeu um outro crime, vai ser considerado reincidente. Cometeu o crime, dentro do prazo aqui dos 5 anos, comete uma contravenção, vai ser considerado reincidente. Cometeu contravenção e depois outra contravenção, é considerado reincidente também. Só que houve aí um erro do legislador. Por quê? Olha o que foi que ele disse, ó, que se você cometer contravenção e depois você vier cometer um crime, você vai ser considerado não reincidente. Olha aí, tem um erro aí, né? Infelizmente o legislador errou, não observou esse ponto, mas acabou acontecendo, né? Então, cometeu contravenção, depois cometeu um crime, não vai ser considerado reincidente. É o que está em vigor no Brasil atualmente. Só que, apesar de você não ser considerado reincidente, você vai ficar constando lá como maus antecedentes. Então, cometeu contravenção, depois crime, não vai ser reincidente, mas vai constar como maus antecedentes. Então, foi por conta desse entendimento aqui, que eu expliquei agora para vocês, que a ministra do STJ, a Tereza de Assis Moura, ela disse o seguinte, ó, entendeu que seria desproporcional considerar a reincidência para aqueles indivíduos condenados pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Então, a pessoa que comete o crime de porte de drogas para consumo pessoal e dentro dos 5 anos vier cometer um crime, ela não vai ser considerada reincidente. Por quê? Porque está em vigor hoje no Brasil que se você cometer contravenção e depois comete crime, não é reincidente. Então, se a contravenção, a pena é mais grave do que para aquele que porta droga para consumo pessoal,
Aí foi por isso que a ministra aqui do STJ, ela disse, ó, se a contravenção penal é punível com uma pena de prisão simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração para fins de reincidência da porte de drogas para consumo próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com a advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então foi por conta disso que ela entendeu que essa pessoa não deveria ser considerada reincidente. Porque se quem comete contravenção não é, quanto mais quem porta drogas para o consumo pessoal. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai resolver algumas questões e vamos terminar a aula, tá bom? Então vamos lá aqui. A primeira questão, a questão da VUNES, pergunta o seguinte. Nos termos do artigo 28, Lei de Drogas, aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar, poderá. Aí, letra A, receber advertência sobre os efeitos das drogas. Letra B, ser punido com pena de reclusão. C, ser punido com pena de detenção. D, ser punido com a pena de prisão simples. Letra E, ter a conduta considerada atípica. E aí, pessoal, qual a resposta? A resposta aqui é bastante fácil, né? Depois de tudo que a gente viu, a resposta é letra A. Basta você ver aí o artigo 28 da Lei de Drogas. Não tem pena de reclusão, não tem pena de detenção, não tem pena de prisão simples e a conduta ela não é considerada atípica. É o que eu disse para vocês. O cara que porta drogas para consumo pessoal está cometendo crime? Está cometendo crime. A única questão é que esse crime não tem mais pena privativa de liberdade. Houve uma despenalização. A pena agora é o quê? Advertência sobre os efeitos das drogas, prestar serviços à comunidade, ou então comparecer a curso ou programa educativo, tá bom? Próxima questão aí. Assinale a alternativa que apresenta o atual posicionamento do STF com relação à posse de droga para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, no qual, para a Corte Suprema, a conduta foi... Tal conduta foi o quê, pessoal? Descriminalizada? Acabei de dizer para vocês, não foi descriminalizada. Transformada em contravenção penal? Não, continua sendo crime. Transformada em ilícito administrativo? Não, continua sendo crime. Despenalizada? Despenalizada. Essa é a resposta dessa questão, tá bom? Próxima questão aí. Estou indo rápido aqui para a gente não perder muito tempo. Nos termos do que estabelece a lei sobre drogas, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, poderá sofrer a seguinte pena. Letra A. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo pelo prazo máximo de 5 meses, se não reincidente. Será que está certo essa letra A, hein? Letra B, detenção. Letra C, reclusão. Letra D, pagamento de multa a ser revertida ao patrimônio da Defensoria Pública. Letra E, prestação de serviço à comunidade pelo prazo máximo de 1 ano a ser cumprida em programas comunitários ou entidades que se ocupem da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. E aí, pessoal? A resposta aqui é a letra A, né? Letra B não é, letra C não é, já falei isso para vocês. Letra D também não é. Letra E, prestação de serviço à comunidade pelo prazo máximo de 1 ano. O prazo é esse? O prazo não é esse. Eu não vou dizer para vocês o prazo aqui agora, porque a gente vai responder uma próxima questão que vai perguntar sobre esses prazos. Então, a resposta é a letra A. Quem cometeu o crime de porte de drogas para consumo pessoal vai ter medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo pelo prazo máximo de 5 meses, se não reincidente, né? Se for reincidente, o prazo é outro, eu digo já para vocês. Quarta questão. O artigo 28 da Lei de Drogas pune a conduta de quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta, traz consigo para consumo pessoal drogas sem autorização e desacordo com determinação legal regulamentar. No que se refere às penas previstas, assinale a alternativa incorreta. Então está perguntando aqui a alternativa
Errada. Letra A. O infrator será submetido à pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Tá certo. Letra B. O infrator será submetido à pena de prestação de serviço à comunidade. Tá certo também. O infrator será submetido à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Certo. Letra D. O infrator será submetido à pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Opa, o erro está aqui. Essa era a previsão da lei anterior, né? Lei 6368 de 1976. Não existe mais essa previsão para quem importa drogas para consumo pessoal. Letra E. As mesmas medidas submetem-se quem? Para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substâncias ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Então, aqui é uma conduta equiparada ao porte de drogas para consumo pessoal. Mas nesse caso aqui a pessoa faz o quê? Ela semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade. Mas o objetivo aqui é para quê? Seu consumo pessoal. Quinta questão, pessoal, a gente vai encerrar agora, viu? Dispõe a lei de drogas, em seu artigo 28, que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização e desacordo com determinação legal regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Referida lei dispõe ainda que as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput do referido artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de... E aí? Qual é o prazo? Essa aqui é uma questão boa, mas é tranquila também. Por isso que eu disse para vocês, ó, se atentem aos parágrafos 3º e 4º do artigo 28, porque eles são bons de prova. Essa questão aqui, pessoal, foi cobrada para um concurso delegado de Polícia Civil de Goiás. Qual é a resposta aí? A resposta é a letra B. 5 meses e, em caso de reincidência, serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses, que são as penas previstas nos incisos 2 e 3. Até porque a do inciso 1 não tem como ter esse negócio de prazo, né? É advertência. Mas inciso 2 e 3 existem sim prazos estabelecidos. Inicialmente 5 meses, se o cara for reincidente, pelo prazo máximo de 10 meses, tá bom? Então é isso aí, pessoal. A gente viu aqui o artigo 28 da Lei de Drogas. Artigo que é bom de prova. Pode ser que a banca cobre uma questão acerca desse assunto. Em uma próxima aula, eu quero estar trazendo para vocês o artigo 33, que fala sobre o tráfico de drogas, e outros artigos aí relacionados à Lei 11.343 de 2006, tá bom? Então, se você gostou da aula, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. Se ficou alguma dúvida, você me pergunta aí nos comentários, que eu vou tirar suas dúvidas, tá bom? Valeu, pessoal, até mais.